Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 295. Esperamos que todos vocês tenham passado um ótimo Natal. Eu sou o Tarcísio. Olá a todos, e Pierluigi, como é que vai você? Tudo bem, tudo tranquilo, de ressaca, mas tudo bem. Um pouco de ressaca, tô brincando. Exagerou aí nesse Natal? Não, eu não bebo. Não bebo muito, pelo menos. Bom, esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é o último programa de 2009, e o próximo vai ser já em 2010, e é um programa que se destina basicamente a tirar dúvidas de informática, a repassar dicas dos ouvintes, a falar um pouco sobre tecnologia, não só sobre a tecnologia do computador, mas todas essas novidades que estão permeando a vida de todos nós, e principalmente a servir como uma espécie de fórum, para que os ouvintes participem, discutam uns com os outros, possam um dar dica para o outro, responder a perguntas que talvez a gente não tenha conseguido responder. A maneira de dialogar com o programa é por e-mail. Isso, e o nosso endereço é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo? info@redeeldorado.com.br. Eu vou pedir agora dois favores. Primeiro, no assunto do e-mail, coloque Plug Eldorado. E no corpo do e-mail coloque todas as informações necessárias para tirar sua dúvida ou passar sua dica, sua assinatura, não precisa ser seu nome, pode ser um pseudônimo, mas coloque tudo no corpo do e-mail e não baseie nenhuma informação em anexos, porque como a caixa postal não é nossa, nós não abrimos anexos por uma questão de segurança. Por falar em segurança, Tarcísio, o Tátsio, que pede desculpas. Eu ainda estou tentando aprender português e hoje não tinha quem corrigisse o e-mail para mim. Tati, eu posso falar uma coisa? Eu não sei qual é a sua nacionalidade nem há quanto tempo você está tentando aprender português. Mas olha, pelo nível ortográfico de alguns e-mails que a gente recebe, o teu português está ótimo, viu? Não tem erro nenhum, você viu, Tarcísio? Não tem erro nenhum, realmente. Não tem erro nenhum. E olha, infelizmente, como professor, e o Tarcísio também é professor, e o Tarcísio tem uma agravante. Ele é professor como eu, e ainda por cima é casado com uma professora de português. Sem dúvida. É uma agravante isso. Não, e é uma tortura. É uma tortura. Eu não posso errar. Em casa, qualquer coisa que eu erre, ela já... Não é isso e aquilo. Agora, na realidade... Eu falo extra. Tudo. Não tem jeito, né? Então eu preciso ficar me vigiando o tempo todo, né? Não tem saída. Às vezes eu até me atrapalho, você percebe, né? Que tentando fazer bonito, a gente acaba fazendo... Isso me lembra muito um sketch... daquele grupo, como é que se chama? Acho que eles se intitulam Os Melhores do Mundo. Já ouvi falar nisso. É um grupo de humoristas, né? Teatral, de humoristas, e eles têm um sketch, né? Eles têm um quadro que acabou até ficando bastante famoso na internet. Você entrar lá no YouTube, você acha, mas é de morrer de rir. É um assalto, e o ladrão, né, que acaba fazendo alguns reféns no banco, ou seja lá onde for, esse assalto, ele acaba sendo cercado por dois policiais. E os dois policiais começam a cometer muitos erros de português, só que se trata de um ladrão culto. Então, a cada erro de português cometido, o ladrão mata um refém. Aí os dois coitados dos policiais tentam não cometer erros, e na tentativa de não cometer erros, aí que eles cometem mais, né? No final das contas, é claro que o quadro acaba, porque o ladrão, assim, sem querer, acaba cometendo um erro e se suicida. Tá certo? Mas é basicamente... Se suicida não, comete suicídio. Segundo eles, se suicidou-se a si mesmo, é uma coisa desse tipo, ele comete um suicídio. Mas é muito engraçado. Agora, realmente o que está acontecendo é que quando começou o e-mail, eu falei, finalmente as pessoas vão voltar a escrever. Novamente, a escrita vai passar a ser uma coisa importante. E aí eu descobri que as pessoas
não voltar a escrever, mas voltar a escrever tudo errado, é impressionante. E para abreviar os erros, aí começaram a inventar o internetes, né? Que é aquele na o você, aquelas abreviações, né? Que até são válidas, por exemplo, num SMS, né? Num short message, né? Numa mensagem curta. Mas no e-mail, pô, capricha um pouco mais, não precisa, né, ficar abreviando tanto aí. Bom, o Tássio diz o seguinte: a semana passada, aliás, foi na semana retrasada, vocês me fizeram o favor de responder uma pergunta sobre segurança. Eu questionava se era mais seguro, estando no exterior, acessar a minha conta bancária com notebook, usando o modem da Vivo, ou através de uma rede pública. O professor Tarcísio disse que seria mais seguro usar o modem. Descobri, no entanto, que é inviável, porque lá fora vai custar R$35 o megabyte. Aí, para acessar a conta bancária, só que demora tanto que ele depois vai esvaziar a conta bancária. Agora pergunto, se os senhores novamente puderem me responder, acessar a rede Wi-Fi no meu laptop seria mais seguro do que utilizar o computador do hotel, por exemplo? Eu acredito que sim. Sim, pelo seguinte, você vai usar o computador do hotel, você não tem a menor ideia de quem já usou, o que fez, que podridão que está rodando lá dentro. Enquanto que no teu laptop você tem o teu antivírus, o teu firewall, o teu spyware... Aí não há dúvida, se você acessar uma rede Wi-Fi através do seu laptop, aí provavelmente, claro, se essa rede Wi-Fi for uma rede protegida, quer dizer, uma rede que o hotel vai te fornecer uma senha para que você possa acessar, eu acredito que aí sim você vai estar relativamente bem protegido. Acessando a rede bancária através de um site seguro, com todos os mecanismos de segurança que são implementados normalmente pelas redes bancárias nos seus sites, eu acredito que você não vai ter problema algum a partir do seu laptop. A partir do computador de um hotel, por exemplo, como disse o Pierluigi, não só não se sabe quem já usou, como provavelmente, não digo provavelmente, mas é possível que alguém tenha colocado ali um keylogger, por exemplo. Um keylogger é um softwarezinho que fica ali residente na memória, ele não aparece para o usuário, e ele registra toda a atividade de teclado. Aí você fala, não, mas essas redes bancárias, elas têm esses teclados virtuais, aí você tem que clicar com o mouse, aí o keylogger não pega. Pois é, mas existem não keyloggers, mas existem softwares que aliam o keylogger, conjugam, né? Eles juntam o keylogger com imagens. Com imagens. Tem os screen logs, eles ficam tirando fotografias da tela a cada X segundos. Então a própria posição e por dedução onde você acabou clicando com o botão do mouse acaba sendo registrado nessa sequência de imagens do screen logger. Então, fazer esse tipo de coisa num computador desconhecido é muito arriscado. É preferível realmente você usar o seu notebook numa rede Wi-Fi do que usar o próprio computador do hotel. Pois é, e sabe-se lá a podridão que está lá dentro, né? Tarcísio, quer brincar de controlador de voo? Olha, é meio estressante. É meio estressante. O Marcelo Brandino, ele diz o seguinte, tem um site que, se não me engano, nós já demos aqui, mas mais uma vez, como a rádio é um meio de comunicação altamente, de alta rotatividade, aliás, pensando bem, o computador do hotel é de alta rotatividade. Exatamente, no fundo, é computador de alta rotatividade. Tem gente que não pegou essa dica, é uma dica interessante, é o Máquinas Voadoras. Na realidade, você pode... Entrando nesse site, Máquinas Voadoras, você pode ouvir todo o diálogo entre a torre de comunicação e as aeronaves. De vez em quando você vai ouvir algum piloto falando palavrão. Sabe quando? Quando entra a rádio pirata no meio. Eles ficam loucos. Mas não é para menos. Não é para desesperados. Quando entra uma rádio pirata. Você sabe que um dia tiveram que desviar todo o trânsito, o tráfego do aeroporto de Congonhas para Viracopos. Porque a interferência das rádios piratas estava violentíssima. Tinha um maluco lá falando na rádio pirata que simplesmente ninguém entendia mais nada. Os caras ficaram com medo e desviaram tudo para Viracopos. Então, na realidade, a rádio pirata é um problema seríssimo. E dá para ver nesse site, inclusive o radar. No canto superior esquerdo da tela tem lá radar, né? É só clicar em radar, que você vê inclusive o radar com a posição dos aviões que estão se aproximando. É interessante. Olha, eu particularmente, que moro nas proximidades do aeroporto de Congonhas,
Mais precisamente, eu moro, felizmente, na outra extremidade, mas é naquela rua onde caiu aquele avião, né, na esquina ali da Washington Luiz. É, aquela onde as mães não podem mais dar sopa pro filho falando, olha o aviãozinho, ele entra em pânico. Entra em pânico. Pois é, e então dá para acompanhar online ali os aviões subindo e descendo. Aí eu vou aproveitar e entrar no computador e verificar quão online é esse www.maquinasvoadoras.com.br. E o index não precisa digitar, né? Eu imagino que não precise. Ah, tem uma observação interessante, inclusive. O site só funciona no Internet Explorer. Olha que interessante. Eu uso o Mozilla Firefox, né? Aí eu recebi um aviso outro dia dizendo o seguinte, olha, tem uma versão nova. Só que tinha um botão que dizia, antes de instalar, veja o que vai deixar de funcionar. Ah, isso é muito bom. Aí eu cliquei e dizia, olha, você não vai conseguir mais uma coisa irrelevante lá qualquer, e não vai conseguir mais acessar o Unibanco. Ele dizia, o software do Unibanco não vai funcionar. Opa, então... É melhor não atualizar. Eu acho que todos os softwares, de certa forma, deveriam, à medida do possível, é claro, porque nem sempre dá para testar tudo, mas você vai fazer uma atualização e o que vai deixar de funcionar, avise isso, como fez aí no caso pessoal do Mozilla, né, responsável pela atualização do Mozilla, avise o que vai parar de funcionar para poder dar para o usuário a chance dele escolher se ele quer ou não quer atualizar. Não fica querendo empurrar uma atualização por empurrar. Às vezes uma atualização é importante, às vezes uma atualização visa implementação de segurança. Num papo que a gente teve aqui com o Rui, certa vez, num programa passado, não no passado, mas um programa lá para trás, a gente falou bastante sobre segurança, e uma das coisas importantes que o Rui ressaltou é aquela questão das atualizações automáticas do Windows. Tem muita gente que chia. Sim, é para chiar pela forma como a coisa nos é empurrada, né? Não há dúvida. Mas ela é necessária? Não há dúvida que também ela é necessária. Por quê? Porque uma série de falhas, muitas delas envolvendo segurança do Windows, são descobertas, e essas falhas, o pessoal do desenvolvimento lá da Microsoft procura minimizá-las ou saná-las de vez através dessas atualizações. Então, normalmente são atualizações de segurança importantes que, se você não fizer, você deixa seu computador vulnerável a ataques de hackers ou de vírus, enfim, qualquer um desses malwares, tá? Então, então aí não é uma questão tanto de escolha, mas avisa, olha, nós vamos atualizar, o que vai ser atualizado é isso, isso e isso, e se eventualmente alguma coisa, depois da atualização, parar de funcionar, o que a gente pôde perceber é que isso e aquilo vai parar de funcionar. E normalmente para de funcionar em caráter provisório. Porque, por exemplo, você diz que o site de um determinado banco vai parar de funcionar. Logo o webmaster do Unibanco vai lá e fala, opa, tem uma versão nova do Firefox. Então vamos adequá-la para essa nova versão, né? Então, às vezes, a coisa também é temporária. Eu já notei isso também. Aliás, em atualizações do próprio Mozilla Firefox, eu já notei que esses implementos de segurança dos bancos, muitos deles deixaram de funcionar por um tempo. Depois de um tempo eles voltaram. Não é que voltaram, né? Foi baixada uma versão que funcionava com a nova versão também. E cá entre nós, os melhores programadores de computadores hoje estão contratados pelos bancos. Sim, né? Porque a questão de segurança é violentíssima no caso dos bancos, até porque, de um modo geral, parece-me que, sob o ponto de vista da lei, os bancos eles acabam tendo que se responsabilizar por eventuais ataques e furtos que ocorrem na conta de um cliente, sim, através do serviço de internet banking. Então, para eles não terem que arcar com todo esse prejuízo, eles investem maciçamente nessa área de segurança. Agora temos aqui um e-mail do José de Andrade, de Osasco. José de Andrade, pelo que eu entendo, é deficiente visual, mas escreve muito bem, diga-se de passagem. É isso que... Sabe por quê? Que ele assiste pouca TV. Esse que é o grande problema. Portanto, mantenha o seu QI intacto. E diz, eu ouvi vocês no programa 290, ou seja, 5 programas atrás, fazer comentários sobre software pirata, pirataria de sistema operacional. Muito bem. Quando veio o pessoal do Museu do Computador, eu perguntei sobre o registro do Windows original em 2 computadores, dentro da minha própria casa.
Não me lembro o nome do pessoal do museu, mas ele disse que tinha colocado o mesmo software em 7 máquinas, com seus dados de registro. Acontece que a Microsoft não diz a mesma coisa. Liguei para a Microsoft e, por via das dúvidas, perguntei a mesma coisa. Eles me responderam que não. A partir do segundo computador, o software vira pirata. Agora, veja bem, se eu tenho 2 computadores, na época XP profissional, sou obrigado a ter mais de R$2.000 e aí de mim se eu precisar formatar os PCs. Não, se precisar formatar, não tem problema. Não. Você não, tem... você usa são duas coisas registro, diferentes. Explica isso, Tarcísio. Na realidade, na hora que você instala um software num determinado computador, você o habilita, você o licencia para aquela máquina. E existe aí, no caso, por parte da Microsoft, naquele, como é que chama? Genuine GTA, WGA, enfim, Windows Genuine Advantage, uma coisa assim. Daquele WGA, o que ele checa se aquele número de série daquela versão de Windows, daquela licença de Windows, está associado ou não a um número de identificação do computador, né, que é um número MAC, por exemplo, que é um número, é uma espécie de RG do computador, do computador ou de alguma placa, ou de um HD, de um disco rígido, ou coisa assim, né? Não sei exatamente qual que é usado. E quando você reformata a máquina, tudo bem, você pode usar exatamente aquela mesma licença que você já vinha usando para aquela mesma máquina, não há problema nenhum. O problema é quando você vai mudar, né? Você já fez o registro de uma licença para uma determinada máquina, aí você vai mudar esse registro para uma outra máquina. É possível fazer isso? É também, mas desde que você desinstale da primeira. Né? Então você tem que eliminar, e se não eliminar a Microsoft através da internet e até dessas atualizações automáticas aí, ela vai acabar descobrindo e vai acabar eventualmente enviando alguma ação de bloqueio, né, para aquela máquina. Mas de qualquer forma, é possível sim você formatar, instalar de novo na mesma máquina ou utilizar uma determinada licença para uma outra máquina desde que você desinstale da primeira, tá? Aí é possível. Mas agora, do ponto de vista doméstico, não tem muita maneira de se controlar uma coisa dessa, né? Agora, numa empresa é lógico. Mas mesmo do ponto de vista doméstico, isso agora está sendo bastante controlado também, né? Eu acho que essa política de controle na realidade, infelizmente, bastante necessária, principalmente aqui no Brasil, em que a prática da pirataria é muito disseminada, né? Mas eu, particularmente, também discordo da política de preços. Eu acho que talvez, se os preços fossem uma coisa um pouco mais acessível ao público doméstico, de modo geral, né? Se bem que a Microsoft lança várias versões, a versão Home, a versão Professional, a versão Ultimate, tem várias versões com seus devidos preços majorados de acordo com a versão, né? De acordo com o grau de sofisticação da versão. Mas mesmo assim, para um usuário comum, está na hora de começar a se pensar em custos mais baixos. Eu acredito que é possível isso, né? Estou chutando aqui, eu não tenho a planilha de custos em nenhuma dessas empresas produtoras de software, mas acredito sim que seja uma questão de uma boa vontade de diminuir um pouquinho esses custos para o usuário final, visto que as próprias máquinas, os próprios hardwares têm tido reduções bastante drásticas nos seus custos. Antigamente, você comprava um computador, sei lá, por R$2.000 e o software para ele custava 200, ou seja, 10% do preço do computador. Hoje você compra a mesma configuração do mesmo computador por R$1.000 e o software para ele continua custando 200. Então, relativamente, o software está muito mais caro do que já esteve. E aí existe um outro fator, Tarcísio, que é o fator de economia de escala. Aquele software que custava 10% do computador era um software que era vendido para um mercado que tinha um certo tamanho. Hoje o mercado é infinitamente maior. Ou seja, os custos de desenvolvimento do software estão sendo diluídos por uma tiragem muitíssimo maior. Então eu não vejo por que realmente não reduzir o preço, não reduzir o custo.
Entende? E outra coisa, e tratar de maneira muito diferenciada, muito diferenciada do usuário doméstico do usuário empresarial. É a ganância. É a ganância. O problema é a ganância. É a ganância. Tá certo? Tarcísio, temos aqui uma duvidazinha. Aliás, eu tenho várias dúvidas aqui até de hardware agora, né? A dúvida do Vanderlei é a seguinte, não é bem de hardware, vai. Gostaria que me ajudasse comprei mais um HD usado, além daquele que provavelmente ele disse que deve ter na máquina, né? E foi mudada a posição do pino atrás dele para ser reconhecido pela placa-mãe. Deu tudo certo. Foi reconhecido como disco local G. Ótimo. Maravilha. Tá. E sei que está instalado nele o Windows XP 7. Windows XP 7? Será que é o Windows 7? Deve ser o Windows 7. Tudo bem. Já tenho no meu primeiro HD o XP. Professional. Como faço quando ligar a máquina para poder escolher qual Windows iniciar? Posso fazer isso? Não. Na realidade, quando você instalou seu HD com um Windows já previamente instalado, porque o problema da escolha ocorre na hora que você tem um programinha que gerencia essa escolha. No ato da inicialização da máquina, tem um programinha, um desvio para a execução de um programinha. Em Linux era um programa que se chamava Lilo, se não me engano, né? E em um Windows, eu não sei se tem um nome específico, mas há um programa que acaba sendo executado que te permite escolher uma versão ou outra versão de Windows instalada naquela máquina. Ou outro sistema operacional, um Linux. Exatamente. Essa escolha do chamado Dual Boot, ela acontece, ela pode ser montada a partir da instalação dos sistemas operacionais. Então, por exemplo, você pega uma máquina zerada, né, um HD, instala uma determinada versão do Windows lá. Tá. Aí você vai instalar, por exemplo, uma outra versão de Windows mais nova. Aí essa outra versão descobre, no ato da instalação, que já existe uma previamente instalada. Aí eles perguntam se você quer sobrepor a existente ou quer manter a existente para poder escolher. Aí você pede para manter e aí poder escolher. E aí o próprio programa de instalação acaba gerando essa rotininha que permite a escolha no início do computador, na inicialização, no boot, né, do computador. Agora, isso é feito, isso acontece, essa possibilidade. Essa estrutura toda é montada exatamente na hora que você está instalando as várias versões de Windows ou Linux, ou seja lá o que for. Agora, se você me traz de fora um HD que já tem uma versão de Windows instalada, mesmo que você consiga ativá-la, você vai encontrar alguns problemas sérios aí. Quais? Ela foi instalada, provavelmente, na hora que esse HD estava funcionando numa outra máquina que tinha uma outra configuração de hardware. Então todas as características de configuração estavam ajustadas, os drivers, estava tudo ajustado para essa outra máquina. Tá? Então, supondo que você faça esse XP7, como você disse que já veio nesse HD usado, funcionar no seu computador, provavelmente ele vai funcionar cheio de defeito, travando, não vai reconhecer um monte de coisa, exatamente porque ele não foi instalado com a configuração da sua máquina. Tá? Então, eu acredito que quando você traz um HD usado para uma máquina, como já funcionando como a sua, o ideal é formatar esse HD e começar com esse HD da estaca zero. Se você quiser, inclusive, instalar uma nova versão de Windows, mantendo a já existente, nesse HD que foi reconhecido aí, segundo você, pela letra G, tudo bem, você instala. Aí ele vai funcionar adequadamente para a sua máquina e provavelmente com a possibilidade de um dual boot. Mas do jeito que ele está lá, quer dizer, essa instalação anterior de Windows, nesse seu HD que já veio de outra máquina, é uma instalação fantasma, ela está morta lá, né? Ela provavelmente não vai conseguir, você não vai conseguir ativá-la, ou seja, adequadamente. O falecido usava outro número de sapato e outro tamanho de roupa. É melhor limpar o terreno e começar tudo de novo nesse novo HD usado, tá certo? Tarcísio, o Udo, você lembra do Udo, né? Sim.
Como faço para excluir alguns contatos do IG? Como? Do IG? É, do IG. Ele deve ter um e-mail do IG. Do né? Igmail. O Igmail. Né? Como faço para excluir? Diz. Aí ele no Google encontrou isso. Como excluir um contato? É fácil excluir contato da lista. Veja como. Clique em contatos, localizado do lado esquerdo de qualquer página do Igmail. Aí ele diz, mas eu não tenho essa... eu não tenho isso. Olha, eu não sou usuário dessa conta de e-mail particularmente, então eu não sei... não sei nem como é que é a cara dela, para falar a verdade. Eu acho que talvez seja o caso. Se você usar uma conta gratuita, é mais complicado porque você não conta com o suporte. Eu acho que o ideal mesmo é dar uma pesquisada mais acurada na própria internet, no próprio Google, para ver se você acha alguém que em algum fórum já teve que... ele diz, já passou por um problema parecido. Só dá informações, mas ele diz, tem uma hora que diz, clique em excluir. Eu procuro, não tem essa opção, não tem esse botão excluir na parte superior da página. Então, realmente não sei. Seria bom que alguém que já usou o Igmail possa dar um palpite pro Udo, né? Tá certo. Vamos agora um intervalinho. A gente já volta com o segundo bloco desse programa, número 295, que é o último do ano. Né? Segura aí, já a gente volta. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Um dos maiores pesadelos dos usuários do Windows é perder totalmente o controle do computador. Um aplicativo resolve travar e nada mais funciona. Para isso, o próprio sistema oferece uma saída. É o gerenciador de tarefas. Bem, mas nem sempre essa saída é muito eficaz. Para resolver de vez esse tipo de problema, use o RRT, Remove Restrictions Tool. Esse aplicativo permite que, mesmo seu computador lotado de vírus, spywares, malwares ou outras coisas, possa realizar funções primárias que irão lhe auxiliar no processo de cura do seu disco rígido. Com o Remove Restrictions Tool, você poderá utilizar a função, por exemplo, Ctrl-Alt-Del para fechar aplicativos e janelas indesejadas, acessar os arquivos ocultos do seu sistema e apagar as ameaças digitais. Para baixar esse aplicativo, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 990. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O ouvinte Alexandro Rocha Dantas, de Golvelândia, lá de Goiás, nos enviou uma dica muito interessante. Trata-se do NetVibes. Trata-se de um agregador de serviços tais como previsão do tempo, mecanismos de busca, gerenciador de notas, vídeos, calendário, Yahoo Mail, favoritos, editoração de apresentações, planilhas e documentos de texto e um HD virtual de 1 GB. Para se cadastrar nesse serviço todo, no NetVibes, só é necessário digitar-se o e-mail e uma senha no canto superior direito do site. É bem simples. Esse sim é um belo exemplo do que a web pode fazer por nós. Pois é, para você conseguir acessar o NetVibes, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar o Infodrop número 423. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse de número 295. Lembrando sempre que você, ouvinte do Plug Eldorado, pode sempre nos enviar um e-mail, se comunicar com a gente, mandando sua dúvida ou sua dica, sua sugestão para o programa através do e-mail de endereço info@redeeldorado.com.br. Tarcísio, nós temos aqui dois e-mails muito interessantes
sobre uma bola que eu levantei alguns programas atrás, que eu comprei. Tá vendo? Tá vendo? Você levanta uma bola, olha o que acontece. Comprei um pendrive de camelô de 32 GB e obviamente ele era falsificado, tá certo? Certo. Então, diz aqui o Carlos Alexandre que ele também comprou de propósito. Só para conferir. Não, ele diz, eu por curiosidade comprei um de 32 GB, já sabendo que era pirata. Certo. E quis saber o que acontece. Como é que ele é reconhecido pelo sistema operacional como... Foi lá numa loja da 25 of March. 25 of March 25. March 25, né? Exatamente. Exato. E nem entrou na loja, já no Camelot. Já no Camelot. No lá Camelot. na entrada do Camelot, um pendrive, um flash drive do Camelot já foi oferecido a ele, né? E eles dizem que o que o pessoal faz é pegar um pendrive de capacidade menor e regravar o cabeçalho, né? Uhum, como os chips para algum modelo são praticamente os mesmos, de mesma marca, na hora da gravação, aí o sistema operacional reconhece, só que na hora que você vai gravar, é que dá aqueles pepinos. Porque não tem o espaço, né? Ele diz que tem, mas não tem. É como a mesma tentar coisa colocar... que vender um Fusca prometendo que cabem 100 pessoas lá dentro. Ele está dentro, por exemplo, 18 pessoas dentro de um Fusca, né? Aliás, você sabe como você coloca 18 espanhóis dentro de um Fusca, né? Sei. Mas eu acho que o público não sabe, então pode dizer. É só dizer para eles que não dá. Não dá, pronto. Aí vai caber, né? Vai caber. Agora, diz aqui, e ele aconselha a seguir o conselho do Tarcísio, né? Compre o pendrive original, né? Eu acho que é o ideal mesmo, porque nessa área tem muita falsificação. E aí é comprar gato pro lebre mesmo, porque você compra uma coisa que aparentemente funciona com toda aquela capacidade, aí você vai usando. Só que é assim, é o que ele disse, se o cara pegou lá um pendrive de 2 GB e falsificou para que ele pareça ser um de 32 GB, né, um de 2 GB, ele passou para 32, na hora que você espeta esse pendrive no computador e dá lá aquele botão direito em cima do item que identifica o pendrive e propriedades, e aí verifica qual é o espaço, a capacidade, ele vai acusar lá 32 GB. Você fala, é legal, comprei realmente um pendrive de 32 GB. Só que isso é uma informação falsa. Né? Se você vai usando o pendrive, vai lotando, quando ele chegar na capacidade máxima dele, sei lá, nos seus 2 GB, ele começa a dar pepino, porque ele começa a sobrescrever, inclusive, arquivos em cima de outros arquivos já existentes, por erro de endereçamento. Né? Então é muitíssimo complicado você ter um pendrive desse tipo, porque além do prejuízo material que você acaba tendo, você acaba sofrendo prejuízo lógico, no sentido de arquivos, às vezes importantes para armazenamento, que acabam sendo irremediavelmente perdidos. E depois tem uma coisa, né, Tarcísio? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Eu vou dar um exemplo. Se você compra no camelô por R$80 uma coisa que na loja custa 120, tudo bem. O cara não paga aluguel, Agora, se você compra por R$60, que é o preço que eles estão vendendo de 32 GB no camelô, por R$60, uma coisa que na loja custa 340, aí você fala, opa. Dá para desconfiar, né? Aí desconfia que... E foi o meu caso, que eu passei lá na porta de daquelas que estava voltando lá do Mercadão, passei na porta de uma loja lá, sei lá, se era na Galeria Pagel, o que era, e o cara me ofereceu um pendrive de... 64 GB por R$50. Eu falei, não, obrigado, porque na hora que o cara me ofereceu um de 64 GB por R$50, eu falei, obviamente é um pendrive falsificado, né? Piorou na hora que ele viu que eu não queria, eu falei, então leva por 25. Eu falei, não, agora piorou, porque quer dizer, aí eu tenho certeza, se eu já tinha uma grave desconfiança, aí eu passei a ter certeza de se tratar de um drive falsificado, né? Pois é. Agora aqui o Antônio Carlos Galvão Freire Filho. Ele tem 46 anos, é de São Paulo, tá? É gozado, né? Que antigamente computadores, só os jovenzinhos, né, que usavam os computadores, né? Agora, já a segunda e a terceira idade já estão usando. E um dia vou me vingar dos advogados.
que deram risada na minha cara quando há 30 anos atrás eu falei na Associação dos Advogados de São Paulo que um dia teria um computador no escritório de cada um deles. Eles deram risada, gargalhada na minha cara, como se eu fosse louco. Bom, diz o seguinte, nas horas vagas eu gosto de jogar joguinhos, videogame, né, obviamente. Não é que o cara monta um cassino em casa, né? Ganhei de presente o jogo Sims 3. Você conhece isso? O Sims é uma derivação, acabou ficando muito famosa, daquele famoso primeiro simulador. Existem vários jogos de simulação, e um deles, o que mais se notabilizou, pelo menos no início, era o SimCity. Era um simulador de cidade. De prefeito. Se brincava de prefeito. Ou pelo menos de urbanista. Né? Você tinha uma cidade para gerenciar, você tinha seus recursos obviamente limitados, não como acontece numa cidade real do Brasil, em que os recursos são ilimitados, né? Mas naquela simulação você tinha recursos limitados e você tinha que saber gerenciar esses recursos de uma maneira adequada. E depois, para dar mais emoção ao jogo, você podia disparar lá pelas tantas, quando a sua cidade ia indo muito bem, algumas catástrofes naturais. Um terremoto, um furacão, alguma coisa que destruía, e você tinha que administrar a reconstrução da parte destruída da cidade. Tinha até um que era engraçado, que era terremoto, furacão ou Godzilla. Você podia soltar o Godzilla lá dentro também, né? Era muito engraçado. Tinha lá aquele monstro destruindo as coisas. Bom, depois do SimCity, alguns outros simuladores interessantes surgiram, né? Um deles foi o Sim Tower, que era um simulador de torre, né? Mas era basicamente um SimCity, só que na forma de um prédio. De um prédio, Você construía um prédio também e tudo mais. Aí a turma achou que a coisa estava pegando, inventaram o Sims, que é o simulador de seres humanos. Entendi. Então você cria um ser humano, tá? Ele tem lá as suas habilidades, ele vai procurar emprego, ele vai se divertir, e você tem que gerenciar. Se você não gerenciar direito, ele vai parar no psiquiatra. Quer dizer, e esses Sims, eles acabaram criando, de certa forma, uma espécie de vida natural dentro do computador, com vários cenários, né? Você pode baixar ou comprar cenários diferentes e tal. E o Sims 3, né, no caso, já é a terceira versão, bem mais sofisticada do que a primeira que foi lançada a respeito disso. Não tem um Sim Earth, simulador de planeta? Tem Sim Earth, que também veio na cola do SimCity, né, que foi o primeiro, né, que foi o pioneiro aí. Mas é muito interessante essas simulações, e aliás, eu aconselharia os nossos ouvintes, eu vou aconselhar agora um livro e um filme. O filme você compra o DVD ou aluga o DVD facilmente. Chama o 13º Andar. Ah, sim. E o livro, correspondente do qual o filme foi inspirado, chama Simulacron 3. Foi escrito por um autor de ficção científica francês, se não me engano com o nome Daniel Galois, alguma coisa assim, né? Mas chama Simulacron 3, que é justamente sobre simulações. Mas é muito, muito interessante. E para quem quer ver simulações, a ideia da simulação levada ao extremo, eu aconselho ler do Neil Stephenson, né? É o Nevasca, né? Nevasca. Aliás, você está me devendo esse livro. Você falou que iria me emprestar esse livro, que esse eu ainda não consegui ler. Eu vou te trazer. Nevasca. Bom, mas você sempre fala dessa Nevasca, me dá um frio danado e eu não consigo, né, ler ou saber do que se trata. Que aliás o Nevasca trata inclusive uma coisa interessantíssima, um vírus que não ataca computador, ataca só o cérebro de programadores. Se o cara cérebro de programador. Se o cara for programador, ele tem estruturas que são vulneráveis a esse vírus, que aparece na forma de sabe aquele chiado, aquele chuvisco, aquela nevasca que aparece, o Snow Crash, né? Que aparece no televisor. Assim, quando ele está fora do ar, né? Certo. Que, aliás, quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia, você sabia que o chuvisco da madrugada tinha 10 pontos no Ibope? Olha só, 10 pontos no Ibope. Mas voltando aqui para o problema do Antônio Carlos, ele diz o seguinte: ganhou esse jogo, o Sims 3, instalou normalmente, e na hora de instalar ele não chiou, não reclamou. Porém, ao tentar rodá-lo, o programa disse que, olha, tem que atualizar sua placa de vídeo. A configuração do micro, que aliás a coisa mais exigente para a placa de vídeo são justamente os jogos, né? A placa de vídeo é bem crítica, né, para o jogo, né?
Diz, a configuração do meu micro é Pentium 4, 2.4 GHz, Windows XP Profissional, Series Pack 2, 1 GB de RAM, HD de 80 GB. Agora vem a parte. Placa de vídeo GeForce MX400 com 64 MB. E dentro da placa-mãe há um slot escrito AGP. Certo. Utilizei um teste Can You Run It, que analisou o meu computador e sugeriu que, como o jogo precisa de uma placa de vídeo de no mínimo 128 megabytes e a dele tem apenas 64, ele sugeriu a placa NVIDIA da GeForce ou ATI, blá, blá, duas marcas aqui, Intel, blá, blá. A dúvida é a seguinte, cada um fala uma coisa. Posso confiar nesse teste? Eu mesmo posso trocar a placa? Ou posso instalar mais uma além da minha? Acho que instalar duas placas de vídeo na mesma... Deve dar conflito, não dá? Bom, primeiro precisa ver se ele tem slots, né? Esse slot, se ele tem pelo menos 2 AGP. Porque o AGP é um slot que normalmente é único numa placa-mãe. É difícil você encontrar uma placa-mãe com 2 slots AGP, que é o Accelerate Graphics Peripheral, né? Que é o acrônimo para esse nome aí. Placa aceleradora aí, periférico acelerador gráfico. E primeiro ele precisa saber se ele tem 2 slots desse. Agora, eu acredito que havendo esses 2 slots, ele poderia sim instalar as 2 placas, porque até a presença de 2 slots implica a possibilidade, né, a previsão de que há a possibilidade de você instalar 2 placas. Aí só precisa ver como é que você configuraria para ligar uma, desligar outra, que as 2 juntas obviamente não vão funcionar. Você tem que enviar um dos sinais de uma ou de outra para o seu monitor, não dá para mandar, mas dá sim. Se havendo os 2 slots e com as devidas configurações, é possível sim instalar as 2 placas. Tarcísio, o Renato diz o seguinte, ouvi falar de seu programa e do portal Intermática através de uma professora minha que sugeriu ajuda para um trabalho. Estou na faculdade, estou fazendo um trabalho sobre inteligência artificial em jogos eletrônicos. E minha professora mencionou que eu vi na rádio o professor Pierluigi Piazzi falando sobre esse assunto. Veja bem, Renato, eu falei sobre inteligência artificial, não necessariamente em jogos eletrônicos, que aliás é uma coisa que foge completamente da minha especialidade, e tanto é que perguntei agora mesmo para o Tarcísio que cargas d'água esse Sims 3. O né? Sims 3, por exemplo, é com certeza um joguinho eletrônico que utiliza algoritmos de inteligência artificial. Né? Porque a partir do que você, entre aspas, decide sobre a vida virtual de cada um dos personagens que você controla, ele aprende com aquilo. E ele incorpora aquilo nas suas próximas ações. Então há, com certeza, sim, alguma coisa de inteligência artificial na programação desse jogo Sims. E agora, claro, essa versão Sims 3. Agora, especificamente, eu não saberia te dar mais detalhes. Sinceramente, é uma coisa muito, muito especializada, digamos assim, né? No meu caso, ultimamente, eu tenho me especializado muito em inteligência natural. Já que a artificial tem muita gente cuidando dela, da natural, infelizmente o pessoal está largando mão. Por isso, acabei escrevendo 3 livros, aliás, estou escrevendo o 4º livro. Já está escrevendo o 4º. Já estou escrevendo o 4º, para quem não sabe, ele tem uma série de 3 livros, e o título dos 3 livros é basicamente o tema inteligência, né? Um é aprendendo, o outro é ensinando e o outro é estimulando a inteligência. Um para alunos, um para pais e outro para pais não, para mães, né? Que a parte mais terrível da escola são as mães. E outro para professores. Os professores. E para pedagogas inteligentes. Certo. Que, aliás, em Brasília vai vender muito pouco, mas tudo bem. A Eliane aqui tem um problema seríssimo, Tarcísio. Vamos tentar resolver o problema dela, ou pelo menos lançar a dúvida ao ar para ver se alguém ajuda a Eliane. Diz, gosto muito das dicas e helps que vocês nos dão. Normalmente baixo os programas e vou ouvindo aos pouquinhos no escritório. Preciso de uma ajuda muito grande, estou desesperada. Por pura ignorância, criei, aliás, deixa eu abrir um parênteses, a palavra ignorância para algumas pessoas tem conotação negativa, sabe? Apelou para a ignorância, ou que ignora... Não, ignorância significa simplesmente desconhecimento. Ignorar é desconhecer, né? Por pura ignorância, criei várias pastas no desktop, inclusive com fotos recentes. No fundo, o desktop funciona como uma pasta. Certo. É uma pasta, só que é uma pasta onde os ícones aparecem na tela. Ele é uma pasta, exatamente. É uma pasta especial do Windows.
inclusive com fotos recentes. Um certo dia, quando eu liguei o computador, apareceu um erro do Windows em uma telinha pequena. E quando carregou, cadê meu desktop? Desapareceu com tudo. Eu estou tentando dar a entonação do que desapareceu com tudo. Tem um monte de ossos, um monte de... Minhas fotos, meus documentos, tudo. Aí entrei no C2 pontos, entrei no meu nome de usuário, desktop, e lá estava tudo em perfeitas condições. Mas o gênio do meu marido falou, é só restaurarmos o sistema de volta e tudo volta ao normal. Beleza, fui lá, escolhi uma data e mandou ver na restauração. Quando terminou, nada de desktop. E eu tranquilo, fui no meu caminho inicial, C, Eliane, desktop, e cadê? E agora desapareceu tudo de vez. Ainda tem esperança que vocês me ajudem, porque estou desesperada. Preciso do que estava no desktop. Não sei se fui claro, espero que sim. E não sei se vocês respondem por e-mail ou só no ar, Eliane, infelizmente. Se me responderem mandando o número do Infodrops, já ficarei muito grata. Desde já agradeço o socorro. Eu posso dar um palpite? Que Infodrops? Não sei. Elas acham que a gente já deu alguma dica a respeito do Infodrops, né? Tarcísio, vou dar um palpite maluco. Aí então, quem sabe, a partir de uma ideia maluca, surge uma solução. Se ela restaurou, se o marido dela, o gênio do marido, restaurou numa data em que o desktop já tinha desaparecido, será que restaurar numa data anterior a essa data não vai... Não, eu não mexeria em nada em relação ao próprio sistema, não mexeria em mais nada agora. O que eu tentaria fazer no lugar dela é inicializar a máquina a partir de um dispositivo que permita fazer isso. Por exemplo, um pendrive, ou então um DVD, um CD, que contém um sistema operacional que permite inicializar a máquina. Aí ela vai carregar na memória um sistema operacional que não tem nada a ver com a versão do Windows que ela tem ali gravada no disco rígido dela. E ela vai conseguir, a partir dessa versão de sistema instalada, enxergar, entre aspas, o que existe no disco rígido dela. E aí verificar se os arquivos estão lá ou não, se eles foram efetivamente apagados mesmo. Porque isso pode ser, inclusive, obra de algum vírus, né, ou de algum software mal intencionado que acabou apagando efetivamente os arquivos. E aí, se os arquivos foram deletados, aí não tem muito o que fazer mais mesmo. Talvez até, mas ainda assim tenha alguma coisa a fazer. Eu acredito que seja uma bagunça que o Windows fez. Tente fazer isso, ou pelo menos iniciar o Windows no modo segurança, coisa que você não menciona no seu e-mail, né? Você não tentou fazer isso ainda. Iniciar o Windows no modo segurança. Tente fazer isso. Iniciar no modo segurança, se você conseguir fazer isso... E aí abrir o meu computador... Aí sim, no modo segurança, vai lá em meu computador, veja lá as pastas, procura lá em usuários, o seu nome, desktop, e veja se as coisas estão por lá ou não, a partir do modo segurança. Em última análise, em última hipótese, você aí sim faça aquilo que eu falei. Depois que, se no modo segurança nada rolar, quer dizer, se não conseguir restaurar nada a partir do modo segurança, você deve tentar iniciar seu computador a partir de um dispositivo externo, tipo CD ou pendrive ou coisa parecida. Que não seja HD. Existem, inclusive, algumas versões de Linux que permitem, a partir do CD, rodar o Linux a partir do CD, sem que ele se instale. E aí, quem sabe, se você rodar o Linux a partir do CD, e lá do Linux, que vai estar devidamente instalado na memória do computador, sem afetar o que existe no HD. Né? Porque a ideia é essa, tentar não mexer em mais nada que tem lá no HD para não bagunçar mais. Você conseguir enxergar essas pastas, talvez você consiga gravar essas pastas num dispositivo removível, tipo um pendrive ou coisa parecida, e aí depois a minha sugestão, caso você consiga recuperar salvar essas pastas num dispositivo removível, né? Aí depois realmente a minha sugestão é zerar teu computador, formatar, marcar, começar tudo desde a estaca zero. Porque ou o Windows enlouqueceu, ou um vírus fez o Windows enlouquecer. Fez um estrago danado ali, né? Porque senão não tem... Existe uma esperança, que seja o Windows, né? E se o Windows enlouqueceu, as pastas teoricamente ainda estão lá. É só uma questão de saber como resgatá-las.
Então, nessa ordem, tente, Eliane, primeiro, iniciar o computador no modo segurança, né? Você sabe como. Liga a máquina, e ali num determinado momento você tem que apertar a tecla F8, para ele ser desviado para o menu a partir do qual você escolhe o modo segurança, ou deve escolher o modo segurança. Em que momento você deve apertar F8, eu não sei. Então você vai apertando F8 ali. A hora que o computador ligou, você fica intermitentemente apertando a tecla F8 até que apareça o tal do menu. E você me lembra agora aquela secretária eletrônica do hospício, né? Se você tiver toque, aperte 8 repetidamente. Agora, se você tiver paranoia, não precisa teclar nada, nós sabemos quem é você. Exatamente, aí vai. Todas aquelas coisas. E uma segunda opção, caso o modo de segurança não resolva, é você fazer isso que eu falei. Inicie o computador a partir de um dispositivo externo, né? de um CD, provavelmente. Um CD de Windows, ele pode dar boot no seu computador, só que aí você não instala. Você simplesmente manda aparecer o prompt só, né? Dá um boot com o prompt. E aí precisa saber um pouquinho de DOS, né? Com o prompt você tem que usar aqueles comandos tipo dir C, dois pontos, ou coisa assim, para investigar o que existe, quais são as pastas que efetivamente existem no seu disco rígido. Tarcísio, Marcos Fernandes, ouvinte nosso tradicional, Feliz Natal, bom, já foi. Um super 2010, obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma de Natal e outra de Ano Novo. Pergunta número 1. O Windows 7 tem Office? Não. O Office e o Windows são dois produtos diferentes e independentes e devem ser, caso você queira adquiri-los, comprados separadamente. É um erro bastante comum acreditar-se que o meu Windows veio sem o Office. Sim, mas isso é normal. O Windows realmente vem sem o Office. O Office é um conjunto de aplicativos que você instala no Windows, caso você queira, né? Sob o comando do Windows, você instala também o Office, caso você queira. O Word, o Excel, são coisas à parte. O Windows 7 não vem com elas também, como nunca veio, tá bom? Você precisa instalar à parte o Office em cima do Windows 7. Ser comprado. Eu tenho uma dúvida, Tarcísio. O BR Office roda no Windows 7? BR Office, não sei. Não tive nenhuma informação a respeito. Se alguém já tentou? Não tive nenhuma informação. Provavelmente sim. No XP roda. No XP roda, no Vista roda. Eu já instalei no Vista, sem problema. Agora, não sou capaz de dizer porque ainda é um pouco cedo, não temos nenhuma notícia, e eu mesmo não fiz isso, nem esse teste, sobre instalação do BR Office no Windows 7. A segunda pergunta, bom, eu fiz a pergunta por um motivo simples, porque se rodar, em vez de você comprar o MS Office, compra o BR Office, que é de graça, né? Compra que é de graça. Compra que é de graça. Instala que é de graça. A segunda pergunta, o que significa o termo ISO, que aparece quando utiliza o Nero Express? Bom, o Nero Express é aquele programa de incendiar Coliseu e queimar CDs. Exatamente, ele grava CDs, DVDs, né? E quando você grava arquivos, informações num CD, num DVD, o CD, os arquivos que você vai gravar, eles podem ser gravados em vários formatos. Em formato de arquivo, em formato de música, então você pode criar um CD de áudio, ou um CD de dados, ou então um DVD de dados, ou ainda um DVD que contenha vídeos, né, um DVD para ser tocado num DVD player, por exemplo. Agora, ISO é a imagem binária de todos esses dados que ficam gravados num CD ou num DVD. Então, quando você tem um arquivão, daqueles de, sei lá, por exemplo, se for o caso de um DVD, pode ser um arquivo de alguns gigabytes, que é um arquivo com a extensão ISO, é isso. Você tem um arquivo de imagem prontinho, com bit a bit, um arquivo binário que contém, na realidade, um monte de outros arquivos ali embutidos. Mas é uma imagem, é como se você tirasse uma fotografia dos bits e pegasse essa fotografia e imprimisse essa mesma fotografia num outro CD. É isso que significa um arquivo no formato ISO. E o Nero, ele tem a capacidade de lidar com arquivos no formato ISO.
Gente, vocês estão ouvindo a musiquinha, isso significa que está no fim o último programa do ano. Um feliz 2010 a todos, obrigado pela audiência, obrigado aí por todas as dicas e contribuições que vocês, ouvintes, mesmo passivamente, ouvindo apenas o programa, tiveram com a gente aqui nesse ano que passou. Um feliz 2010 para vocês, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, até logo, um feliz 2010 para todo mundo. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.